8 de janeiro de 2023, um dia triste para a história do Brasil. O objetivo desses golpistas era gerar uma situação de absoluto caos, que levasse a uma intervenção militar num desrespeito flagrante à Constituição. Foram ataques de uma minoria de bolsonaristas radicais contra as instituições que são símbolos da democracia. Vândalos golpistas depredaram o Congresso, o Supremo Tribunal Federal e o Palácio do Planalto. Nesse contexto de ataques à democracia, um grupo de pesquisadores brasileiros e uma organização internacional chamada Global Witness, Testemunha Global, puseram em prática alguns experimentos. A Meta, dona do Facebook, sempre deixou claro que a eleição no Brasil era uma prioridade pela quantidade de desinformação que se espalhava pela rede. Aí, a empresa disse que ia bloquear conteúdo de desinformação e incentivo à violência. Então, nós fomos testar se isso era para valer. Sim, desde agosto de 2022, antes das eleições, até o fim de janeiro de 2023, ou seja, muito depois daquela quebradeira em Brasília, os pesquisadores da UFRJ e do Global Witness iam fazendo testes. Eles criavam anúncios contra a democracia, pondo em dúvida a integridade das urnas eletrônicas e pregando violência política, e submetiam esses anúncios ao Facebook e ao YouTube, que pertence a um outro grupo, o grupo do Google. Qual que é a diferença entre uma conta, fazer uma publicação no Facebook, um post, e uma conta? O post orgânico, espontâneo de um usuário comum, ele vai atingir normalmente os amigos ou os seguidores daquele usuário. Quando você patrocina um post, que a gente chama de impulsionamento, aquilo se torna um anúncio, se caracteriza como um anúncio, você pode segmentar as pessoas que você quer atingir e você vai pagar por essa quantidade de impressões, essa quantidade de visualizações e os segmentos, os diferentes segmentos que você quer atingir. Os pesquisadores já tinham detectado o alto tráfego de anúncios atacando a democracia nas redes sociais. E uma das estratégias da extrema-direita, e não só no Brasil, no mundo, é justamente questionar o resultado das eleições. Ela faz uma campanha permanente, anos, questionando, colocando a população em dúvidas sobre, de fato, se esse processo eleitoral é lícito. Porque aí, se o resultado da eleição convém, fica por isso mesmo. Mas se não convém, eles começam a acionar essa campanha que as pessoas já estavam expostas há muitos anos. Espalhar essas mentiras sobre as urnas eletrônicas vai contra os princípios que as plataformas dizem seguir. E também diz respeito à lei eleitoral brasileira, que proíbe compartilhar informações falsas sobre o processo das eleições. No teste mais recente dos pesquisadores, feito dias depois dos atos terroristas de 8 de janeiro, foram submetidos 16 anúncios. O YouTube rejeitou todos, mas o Facebook aprovou 14. 87% dos anúncios foram aprovados, e isso logo nos dias seguintes à terrível violência que vimos, que foi tão condenada no Brasil e no mundo todo. Em testes anteriores, tanto o YouTube como o Facebook chegaram a aprovar 100% dos anúncios antidemocráticos que o NetLab, a UFRJ e a Global Witness submeteram. De 10 anúncios, o Facebook aceitou todo em agosto de 2022, no período pré-eleitoral. Em outubro, um pouco antes do segundo turno, o YouTube aprovou 10 de 10 anúncios testados. E aí, o que nós fizemos? A gente foi para a imprensa, falamos sobre esse experimento e os anúncios reais que estavam sendo veiculados para mostrar que não era só uma situação hipotética e também não era só uma exceção. É importante explicar que mesmo depois que os anúncios são aprovados, o Global Witness não publica nada. A gente agendava o anúncio para ele ser veiculado uma semana depois, ver se o Facebook aprovaria o anúncio e cancelá-lo antes que ele fosse veiculado, porque, obviamente, o objetivo não era disseminar desinformação e pagar por anúncios de desinformação. O relatório dos pesquisadores e da organização Global Witness detalha os modelos de negócios da Meta, dona do Facebook e do Instagram, e da Alphabet, dona do Google e do YouTube.
Na Alphabet, os anúncios representam 81,3% do faturamento. No caso da Meta, são 97,5%. E a maior fatia não vem da publicidade de grandes empresas, mas de pequenos usuários avulsos. São esses pequenos e micro anunciantes, que somado é um mercado de muitos bilhões de dólares. Usuários como uma empresa de engenharia de São José dos Campos, a 100 quilômetros de São Paulo. A conta dessa firma no Instagram publicou um anúncio criticando a segurança das urnas. A gente veio conversar com o pessoal, tentar entender por que pagou o anúncio, fez um post comum. Não tinha ninguém, mas por celular falamos com o dono. Por que não faz um post normal? Por que você escolheu botar um anúncio? Eu não fiz anúncio. Tem até um print da página, né? Mostrando um anúncio que você botou lá, né? O que acontece é o seguinte, o Instagram, ele pega e ele presenteia você com algumas postagens. Aí você clica lá como se fosse turbinar o anúncio, entendeu? Então você não precisou pagar. Não. O conteúdo que você botou lá, né? Contestando o resultado das eleições e tal. Em algum momento o Instagram reclamou disso ou ameaçou tirar o post do ar, uma coisa assim? Não, nenhuma vez. Você, quando você bota o anúncio, você precisa declarar que é um anúncio político, delicado, um negócio desses ou não? Não tem declaração nenhuma. A professora do NetLab, do Laboratório de Estudos de Internet e Mídias Sociais da UFRJ, ressalta que para um anúncio ser considerado politicamente sensível, é preciso que o próprio anunciante preencha uma declaração avisando a plataforma. Só que essa declaração não é obrigatória, então muitos anúncios politicamente sensíveis acabam sendo publicados como se fossem anúncios quaisquer pelas plataformas. Então, na verdade, eles querem o melhor dos dois mundos, que é dizer que eles não mediam conteúdo, eles são apenas uma empresa de tecnologia, porém, eles querem moderar o conteúdo da maneira deles, né, sem transparência nenhuma, e não ser responsável por isso. Em nota, a Meta, dona do Facebook, removeu centenas de milhares de conteúdos no Brasil durante a campanha eleitoral e depois dela. Também afirma que o experimento da Global Witness e do NetLab é uma pequena amostra, que não representa a escala do trabalho implementado pela plataforma. Também em nota, o YouTube afirmou que proíbe anúncios comprovadamente falsos que prejudiquem a confiança no processo eleitoral democrático. E disse que age imediatamente quando identifica anúncios que envolvem eventos sensíveis, as invasões de 8 de janeiro. Hoje, a lei que regula a internet no país é o chamado Marco Civil, de 2014. Ele não responsabiliza as plataformas por conteúdos postados por terceiros. Só prevê punições se a justiça mandar tirar um post ou um anúncio do ar e a plataforma não obedecer. O ministro-chefe da Secretaria de Comunicação Social avalia que mudanças são necessárias. O mundo inteiro, hoje, tem uma opinião de que é preciso, sim, uma corresponsabilidade de quem veicula o conteúdo com o conteúdo que é veiculado. E na prática, como é que essa regulamentação se daria? Se eu tenho uma ideia? Fazendo uma análise de legislação comparada com outros países, ouvindo o Ministério Público, o Poder Judiciário, a academia, usuários, as próprias plataformas. E aí nós temos que nos colocar o desafio e aprovarmos uma legislação ainda nesse primeiro semestre. No mundo dos usuários comuns, o engenheiro que publicou anúncio no Instagram questionando a segurança das urnas, que agora está olhando para frente. Daqui 4 anos eu falo, pessoal, quem votou no candidato que está aí, vai lá, acompanha então o que ele está fazendo, né? Use aí os deputados que vocês conhecem, os políticos que vocês conhecem, e faça o dever de cidadão, né? Agora, golpe de Estado, intervenção das Forças Armadas, isso aí você não apoia? Cara, não tem porquê, né, fazer isso, né? Não tem porquê. A democracia, para funcionar, precisa de instituições fortes e que possam produzir informação de qualidade e que as pessoas tenham acesso à informação de qualidade. Esse é o requisito número 1 para uma democracia funcionar.